Bom dia, crianças do primeiro aninho, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, espero que estejam bem animados para a nossa aula de hoje. Espero que estejam assim, com muita energia para aprender, não é? Então, vamos começar a nossa aula de História do primeiro aninho comigo, professora Lana Ferreira, tá bem? Então, a aula de hoje vai ser bem legal, eu espero que vocês gostem mesmo. E vamos entender hoje sobre um assunto bem interessante, que sabe qual é? O modo de conviver das famílias. Então, nós vamos entender o modo de conviver das famílias, vamos saber muitas coisas interessantes, ok? Então, vamos lá. A habilidade de hoje será identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar e no seu modo de viver, no presente e no passado. Então, criançada, vamos primeiro entender o que é família, não é? Para a gente falar sobre as famílias, a gente tem que entender o que é isso, não é mesmo? Então, o que é família? Família designa-se por um conjunto de pessoas que possuem um grau parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. Então a família é a nossa primeira sociedade na qual convivemos. Quando a gente nasce, o primeiro contato social que nós temos com pessoas são da nossa família, das pessoas que moram na nossa casa. Então, elas são a base para a nossa formação na vida. Então, muito do que nós seremos na fase adulta é muito do que nós vivemos, do que nós aprendemos com a nossa família, ok? A nossa família é um local onde nós devemos encontrar apoio, proteção, carinho, cuidados, amor, muito amor. Então, a família é isso, é um local de... A família é uma instituição que deve nos acolher bem, nos proteger, nos amar muito. Então, nós só podemos ser felizes se nós tivermos uma família que nos traga muito amor, tá bem? Então, é isso. Família do passado e do presente. Vamos ver algumas características desses tipos de família. Se mudou, se não mudou, tá bom? Vamos ver aqui algumas características. Na primeira imagem, nós podemos ver claramente que pertence ao quê? A uma família do passado. E na segunda imagem, nós temos uma família do presente. A primeira impressão que nós temos dessa imagem, que nós podemos dizer que ela faz parte de uma família do passado, é porque a cor da foto, não é a cor da imagem, preto e branco. Hoje em dia as imagens, as fotografias não são mais dessa tonalidade, elas são coloridas, cores vivas, reais, não é mesmo? Pois é. Então, o que é que a gente pode falar dessa família do passado? Bom, as famílias do passado, elas eram muito patriarcais. Como assim, professor? O que é patriarcal? Patriarcal são aquelas famílias onde o homem, ele é o chefe, tá? Ele é quem decide, ele é quem manda na família, ele manda na esposa, nos filhos. Então, a família do passado, ela é constituída através do matrimônio, do casamento, não é daquela união oficializada. Podemos perceber algumas características dessa família do passado. Vejam bem que eles possuem uma vestimenta diferente da nossa, da atualidade, não é? Não acham? Olha só como é que eles se vestiam. As mulheres se vestiam dessa forma no passado, vestidos longos, não podiam mostrar as pernas, tá? Então as roupas eram assim, bem cobertas. Mulher naquela época não usava calça, não, isso só pertencia aos homens, tá bom? Então, o homem, eles se vestiam assim, dessa forma mais social também, não é? Como vocês estão vendo aqui.
Uma coisa também interessante, as mulheres sempre andavam de cabelos presos, elas não gostavam de soltar os cabelos, eram sempre presos, feito cocôzinho, amarrado, como vocês estão vendo aqui. Também a família do passado, elas possuíam um número grande de filhos, então os pais eles tinham muitos filhos, mais do que hoje em dia. Como podemos perceber aqui nessa imagem, existem muitos filhos, olhem só. Existem várias crianças, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 com um bebezinho. Então, existem 6 filhos nessa família. As famílias do passado, elas eram assim, bem numerosas, tá bom? Agora que também podemos observar que eles estão bem sérios. Se vocês prestarem atenção nas fotos do passado, nas fotos antigas, vocês irão perceber que as famílias estão sempre sérias. Mas por quê? Existe algum motivo para isso? Existe. Sabe qual é? Antigamente, para se tirar uma foto, era bem burocrático. O fotógrafo vinha de fora. A foto, para ela chegar ao clique final, se esperava até meia hora. Então imaginem aí, crianças, meia hora esperando, fazendo a mesma pose para poder sair na foto. Então, muitas famílias ficavam cansadas de rir, não é? Ficar meia hora rindo para poder tirar uma foto, imagina aí. Então, muitos saíam sérios por causa disso. Por quê? Porque como eles passavam muito tempo esperando a foto sair, fazendo uma mesma pose durante muitos minutos, que podiam chegar até meia hora, a expressão facial era essa, sérios mesmo, porque não dava para ficar o tempo todo tentando sorrir para tirar uma foto. Então a expressão facial deles eram essas. Então essa é uma curiosidade bem interessante, não é? Que vocês aprenderam hoje na aula. Então é isso. Agora vamos falar aqui da família do presente. Como é a família do presente? A família do presente, hoje em dia, ela é mais leve, vamos dizer assim, ela tem um pensamento mais aberto, ela aceita a sociedade como ela aceita mudanças, transformações na sociedade. As famílias de hoje não necessariamente são constituídas apenas pelo matrimônio, pelo laço sanguíneo, não é? As famílias hoje em dia, elas são também menos numerosas, têm menos filhos ou até nenhum filho. Percebemos aqui na imagem que esse casal tem 2 filhos, então a média de filhos da atualidade são poucos. Por quê? Porque houve várias transformações sociais. A mulher, depois que ela se inseriu no mercado de trabalho, depois que ela passou a trabalhar, a ter uma vida não só dentro de casa, mas fora também, ela não teve mais tempo de cuidar bem dos filhos como antes. Então, por isso, o número de filhos diminuiu de 1, 2, a média é essa, ou até mesmo nenhum filho, ok? Então, com a inserção da mãe no mercado de trabalho, da mulher no mercado de trabalho, ela se deu a essa decisão de não ter tantos filhos como antes não existia. Antes a mulher não podia trabalhar, não podia estar inserida no mercado de trabalho, era somente o homem, e isso era um dever do homem, ser o chefe da família, de sustentar a família. Hoje em dia não, hoje em dia a mulher sustenta a família, ela pode sustentar até a toda a família da casa, tá bem? Então o pai também, ele não só mais tem o dever de trabalhar na nossa família da atualidade, mas ele também ajuda em casa, na limpeza, na criação dos filhos, na educação dos filhos. Então, isso mudou bastante na nossa sociedade. Dessa forma, a família mudou, tá? Não é mais como antes, tá ok? Agora vamos aqui para alguns personagens da literatura clássica infantil e as suas famílias. Então, vamos ver alguns personagens, alguns desenhos infantis que são clássicos, que todos já viram, que são passados de geração a geração. Você já viu, sua mãe já viu, sua vozinha já viu. Então, são desenhos bem clássicos que persistem de geração a geração, que são bem interessantes. Então, nós vamos conhecer aqui alguns personagens clássicos, né, da literatura infantil, e vamos comparar
comparar se vocês conhecem a realidade dessas famílias na atualidade. Olha aqui, nós temos a Chapeuzinho Vermelho. E quem é no desenho, na literatura clássica dessa história da Chapeuzinho Vermelho, como é a família dela? Então, nós vemos que a família dela é a mãe dela. Então, ela mora com a mãe na casa. Então, a família dela é assim, ela apenas de filha e a mãe. E vocês conhecem alguém na realidade que é apenas mãe e filha morando juntas? Ou apenas um filho e a mãe morando juntos? Conhecem? Pois é, isso também existe na literatura clássica. Nós também temos, na nossa literatura infantil, a história da Cinderela. Quem faz parte da família dela? Bom, a família dela é formada por sua madrasta e por suas meias irmãs. Meias irmãs é porque são irmãs apenas de um parentesco, que é o pai. Então, são irmãs, filhas apenas do pai dela e não da mãe dela. Por isso são as suas meias irmãs. Então, vocês conhecem alguém na atualidade que convive dessa forma com a sua madrasta e as suas meias irmãs ou meios irmãos? Então, isso também existe na literatura clássica infantil, tá bom? Também nós temos aqui nessa imagem, se vocês conseguirem decifrar, que desenho é esse infantil clássico, que filme é esse que pertence a João e Maria. Muito bem, João e Maria também, a família deles eram formada pelos seus parentescos, quem? Vocês lembram? Isso, tinha o pai lenhador, não é? O pai que era lenhador. Tinha também a madrasta e os dois irmãos, não é? As duas crianças que eram irmãos. E então, vocês conhecem na realidade de vocês alguém que tem esse tipo de família? Que são duas crianças, dois irmãos que moram com o pai e a madrasta? Pois então, essa é a família do João e Maria. Também nós temos aqui o João e o Pé de Feijão, que também é uma literatura clássica infantil muito conhecida, não é? E o João, na família dele, quem é que compõe a família dele? Apenas a mãe dele. A mãe dele era o quê? Era uma viúva, não é? O pai havia falecido, então o João morava apenas com a mãe e ele não tinha irmãos, não é? Então, vocês conhecem alguém também que mora apenas com a mãe, que a mãe é viúva, o pai faleceu e aí o filho, o coleguinha de vocês mora só com a mãe? Pois então, é essa realidade também na história do João e o Pé de Feijão. Também temos aqui mais um cenário de família da literatura infantil, que é quem que vocês conhecem? Isso, Cachinhos Dourados. Então, Cachinhos Dourados foi parar na casa de uma família de ursos. Vocês lembram como era composta essa família de ursos? Exatamente, era composta pelo papai urso, a mamãe urso e o filhinho urso. Vocês conhecem alguém que é constituído por essa família? Pai, mãe e filho? Pois essa é a família da literatura clássica, né, do Cachinhos Dourados, e que também pode existir na nossa sociedade, não é? Que existe muito também, não é? Pai, mãe e filho, que é a chamada família nuclear, que é a primeira formação de família, que é os pais e os filhos, o filho no caso. Agora nós vamos falar dos parentescos na família. Os parentescos, eles são definidos por grau, né? Grau de consanguinidade. Eles podem ser parentescos de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau, até quarto grau. Nós vamos conhecer aqui a família da Arielle. Vamos conhecer aqui alguns parentes da família dela, tá bom? Então, a Arielle, nós temos aqui a mãe dela. A mãe da Arielle é uma parente de primeiro grau dela, tá bom? Nós temos aqui o pai da Arielle. O pai da Arielle também
é um parente dela de primeiro grau. Bom, os pais da gente são nossos parentes de primeiro grau, eles são nossos ascendentes, porque são pessoas que vieram antes de nós. Então, quem vem antes de nós são os nossos ascendentes na nossa família. Quem vem depois de nós são os nossos descendentes, tá bem? Então, o pai e a mãe de Arielle são seus ascendentes de primeiro grau. Aí nós temos também a tia da Arielle, que é a irmã da mãe dela, tá? Nós temos a tia, que ela é uma parente de quê? Segundo grau, não é? Temos a avó da Arielle, que é a mãe da Arielle, olha só. Então, a avó da Arielle é uma parente de segundo grau, é uma ascendente de segundo grau, porque vem antes da Arielle, não é? Temos o avô da Arielle também, que eles são os pais da mãe da Arielle. Então, são os avós da Arielle, são os ascendentes de segundo grau. Nós temos aqui também a bisavó paterna da Arielle. Por que ela é a bisavó paterna? Porque ela é a mãe de quem? Ela é a mãe do avô da Arielle. Então, bisavó paterna. E também nós temos o bisavô paterno, que é o pai do avô da Arielle. Então, os bisavós, eles são os ascendentes de terceiro grau, são os que vieram antes dela, terceiro grau, tá bem? Agora nós vamos falar aqui, ó, do tio da Arielle. O tio da Arielle, ele é um ascendente de segundo grau dela, é o tio dela. E olhem só aqui, o tio dela tem quem? Tem 2 filhos, ó. Ele tem 2 filhos, que é o que esses 2 filhos do tio da Arielle são os primos dela, tá bom? Então a Arielle tem um primo e uma prima, que são quem? São os filhos do tio dela. Então o primo e a prima, eles são aqui no caso parentes de segundo grau, tá ok? Então é isso, crianças. Nossos parentescos são definidos dessa forma. Eles podem ser de vários graus, dependendo da ascendência ou da descendência, tá bom? Então, os que nasceram antes de nós são nossos ascendentes, os que nascem depois de nós são nossos descendentes, como os filhos. Se nós tivermos filhos, serão nossos descendentes de primeiro grau. Se os nossos filhos tiverem filhos, serão nossos netos, serão nossos descendentes de segundo grau e por aí vai, tá bem? Então, agora aqui vamos falar da família consanguínea e a família afetiva. Esses 2 tipos de família existem em nossa sociedade atual e a família consanguínea é aquela família que é formada através por laços consanguíneos, pelo sangue. Existe o sangue fazendo parte de todos dessa família. Eles podem ou não ter aparências semelhantes, né? Existem famílias que são uns bem parecidos com os outros, os filhos são bem parecidos com os pais, até mesmo os primos se parecem, os irmãos se parecem, mas nem sempre é assim com as famílias consanguíneas, tá? Família formada através de laços consanguíneos, através do sangue, ligadas pelo sangue, ok? E também nós temos a família afetiva. A família afetiva, elas não têm esse parentesco biológico, essa ligação consanguínea de sangue, né? Não tem a herança hereditária como tem aqui na consanguínea, não é? O gene hereditário que pertence à família, uns aos outros. Aqui na afetiva, não. Mas o que é que forma deles uma família? Já que eles não têm esse grau de parentesco consanguíneo, não existe o sangue correndo nas veias de todos eles, o mesmo sangue da família. Pronto. O que a gente pode dizer da família afetiva? Eles são constituídos dessa forma através como já diz o nome, da afetividade, do sentimento, não é? Da afeição. Então, eles se unem através do amor, do respeito, do carinho, da proteção, do acolhimento, que são elementos
que são mesmo fundamentais para constituir uma família de verdade. Então, o mais importante mesmo não é nem que exista tanto o sangue, mas que exista realmente o sentimento do amor, do acolhimento, da proteção. Então, isso que vai realmente formar uma verdadeira família. E a família afetiva, ela é formada disso, apenas disso, da afetividade, do emocional, não é? Do amor, do sentimento. Então, o sentimento de amor que unem eles é que formam a família afetiva, ok? Muitas famílias afetivas que nós podemos dar exemplo, por exemplo, são as famílias de filhos adotados, não é? Filhos adotados, é isso que forma a família afetiva, tá bom? Também são assim. Agora nós temos aqui um poema bem interessante que fala sobre a família, tá bom? Que eu quero ler para vocês, que é da Maria do Rosário Macedo, que diz assim: a família é o berço que nos acolhe ao nascer, nos dá força e energia, nos abriga e faz crescer. A família é o lar onde voltamos cada dia, que nos anima e protege na tristeza e na alegria. A família é o abraço que aperta contra o peito, quando tudo corre mal ou parece ter defeito. Há famílias bem diferentes, em gênero, número ou cor. O que importa é a união, o importante é o amor. Tá bom? Então, é um poema muito bonito que fala sobre a família, que deve prevalecer o amor, o carinho, não é? E agora vamos para a nossa atividade de História Crianças, vamos colocar em prática o que aprendemos. Bom, na primeira questão, diz para a gente colocar como verdadeiro ou falso as informações abaixo. Vamos lá, na letra A diz: família é o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. Então, verdadeiro, não é? Família é isso mesmo, pode ser tanto de grau de parentesco ou laços afetivos. Letra B. A família, embora seja a primeira sociedade que nos acolhe e protege, não é tão importante, pois aprendemos a ter felicidade sozinhos. Será que nós temos a verdadeira felicidade sozinhos? Não, nós precisamos da família para tudo. É ela quem nos apoia, é ela quem nos protege, é ela quem nos acode no momento que mais precisamos, não é? Então, falso. Letra C. As famílias do passado e do presente não mudaram socialmente. O que foi que nós aprendemos em nossa aula? Sim, elas mudaram e as mudanças foram bem transformadoras, não é? Então, falso também. Letra D. Família consanguínea é aquela que é ligada por laços de sangue. Então, o que aprendemos é isso? Sim, verdadeiro. Família consanguínea é aquela ligada por laços de sangue, que tem a herança hereditária, não é? Letra E. Família afetiva é a formação familiar que tem o afeto como elemento fundamental. Essas relações surgem a partir da atenção, cuidado e solidariedade. Temos aqui, família afetiva é isso mesmo? É a formação familiar que tem o afeto como elemento fundamental? Sim, exatamente, verdadeiro. Então vamos para a próxima. Segunda questão diz: observe as imagens e circule as que mostram as famílias do passado. Então, as famílias do passado nós vamos circular, tá, criançada? Então, na primeira imagem, o que é que nós vemos? Será que é uma família do passado? Bom, a imagem é colorida, tá bom? Nós temos aqui um número bem pequeno de filhos, né? Só tem uma filha, aqui um casal e uma filha. Então, isso é uma realidade da família de quê? Do presente, então não vamos circular. Agora aqui na segunda imagem nós temos também um casal, uma criança, um filho. Olha, vamos prestar atenção aqui, a foto é bem colorida, não é? Que já identifica que é uma família de quê? Da atualidade. Também a vestimenta, não é? Vamos observar aqui a vestimenta deles, essas roupas bem leves, sem manga. Elas são identificadas no vestuário que nós usamos na atualidade, não é? Então, é uma família também do presente, não vamos circular.
Agora temos aqui uma família do passado. Olha aqui. Por quê? Porque, olha, a foto na cor preta e branca. Olha a vestimenta deles, não é? Então, essa vestimenta aqui, que ela é bem característica das famílias antigas. Então, é ela mesmo. Vamos circular. Agora aqui nessa outra imagem que vemos um casal com duas crianças, né, 2 filhos. Essa família, ela, pela vestimenta, pelo que a gente aprendeu, será que é uma família do passado ou uma família do presente? Ela é do presente, não é? Olha só a vestimenta. As mulheres não usavam calças no passado e aqui elas estão usando calças, não é? Então não é. É uma família do presente. Não vamos circular. E essa última aqui que nós vemos, isso também é uma família do passado, exatamente. Olha só as vestimentas, olha só a forma como está disposta aí a família, não é? Família com filhos mais numerosos. Então é isso. Agora vamos aqui para a terceira questão, que diz: ligue as imagens das histórias clássicas e infantis com a família que representam. Temos aqui as imagens, temos aqui a característica das famílias. Vamos ligar, não é? Cada imagem à sua família correspondente. Então nós temos aqui essa imagem da Cinderela, que é formada por quem? Isso, pela sua madrasta e as suas meias irmãs. Então, onde é que está? Disposta aqui, ó, a garota com suas meias irmãs e a madrasta. Muito bem. Agora nós temos aqui essa imagem de quem? Da Chapeuzinho Vermelho. Como é que é formada a família da Chapeuzinho Vermelho? Isso mesmo, a mãe e a filha. Agora nós temos aqui essa outra imagem da família do João e Maria, que é formada por quem? Vamos lá. Isso, é formada pelos 2 irmãos, o pai e a madrasta. Muito bem, está bem aqui. E a última imagem, que é do João e o pé de feijão, que é formada por quem? A família dele? Exatamente, o filho e sua mãe viúva. E nós temos aqui na quarta questão, enumerar a família da Ana. Vamos lá enumerar? Aqui é a Ana, ó. 1, Pedro é o irmão dela, 2, Gabriel, que é o primo da Ana, 3, a Maria, a mãe da Ana, 4, o pai, 5, a Leila, que é a tia, 6, o neto, 7, a Zilda, que é a avó, 8, Joaquim, 9. Então, criançada, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula de história. Um beijo da tia.